Vamos para a terceira etapa, a reprodução de um desenho através de uma vista lateral. Pode ser então uma vista frontal, uma vista lateral direita, lateral posterior, posterior ou a lateral esquerda. Se eu aciono já a frontal, eu vou imaginar então uma poltrona, visualizando ela pela lateral. A gente vai então visualizar a inclinação do assento do encosto. Enfim, acionando então uma vista frontal, vamos perceber que se acionamos um retângulo, este retângulo, veja lá, já está numa cor verde, não é verdade? Porque a vista acionada frontal já deixa o objeto numa vista frontal, o teu desenho já vai ficar então de pé. Veja lá, acionando o retângulo, percebam que quando eu dou um clique na tela, dei um clique e mexo o mouse, apenas dei um clique, estou mexendo o mouse, não cliquei nem segurei, não cliquei, segurei e arrastei, eu apenas dei um clique e estou indicando a direção. E lá embaixo, veja aqui embaixo, olha lá, dimensões, estão vendo? Estou indicando, né? Veja que está mudando as dimensões. Se você quer reproduzir, então, um retângulo com algumas proporções, eu vou pensar aqui em metros. Eu vou pensar então numa poltrona de uma altura de 0,8 metros e uma profundidade de 0,7. Então perceba que a primeira distância, veja como eu estou indicando o sentido, a primeira distância vai ser a menor, de 0,7. Depois, então, quer dizer que a primeira distância está seguindo o sentido x, né? E a segunda informação vai ser o sentido y, que é a altura, que é 0,8. Então eu vou digitar 0,7, ponto e vírgula, 0,8. Veja só, 0,7, ponto e vírgula que separa as coordenadas. Então 0,7, ponto e vírgula, 0,8. Ok? E vou dar um Enter, bater um Enter. Confirmo as minhas proporções. Para visualizar se deu tudo certo, vou acionar a trena, essa fita métrica, dando um clique nela. Veja que eu dou um clique nessa extremidade e só vou passar o mouse, só dei um clique naquela extremidade, apenas um clique, né? Não estou segurando e arrastando, apenas dei um clique, passo o mouse nessa e vejo a informação 0,8, ok? Então, ali eu tenho 0,8 metros. Veja que eu não dei o segundo clique aqui, eu só coloquei o mouse. É a mesma coisa que eu vou colocar o mouse aqui embaixo, 0,7, ok? Então, deu tudo certo. A trena, então, essa trena serve para visualizar as distâncias, né? E também para criar linhas guias. É o próximo teste que a gente vai reproduzir. Vou acionar então aqui o ESC. Veja que eu estou na trena. Quando eu dou um ESC, clico no ESC, eu paro aquela ação. Mas ainda continuo no meu comando, ok? Para acionar então a seleção, posso dar um clique aqui em selecionar ou clicar na barra de espaço, né, que é o atalho da seleção. O atalho da trena é o T de trena, no caso o T de tape, o T da fita métrica, ok? Bom, só para visualizar um teste então, veja que eu vou acionar a trena, né? Eu passo o mouse na aresta, ou acho o ponto mediano, ou na aresta, quando eu dou um clique, veja que eu apenas dei um clique e estou indicando o sentido, está trazendo então uma linha paralela, né? Uma linha imaginária paralela. Vou digitar aqui um valor de 0,1, 10 centímetros. Veja que eu consegui trazer ela. É diferente se você desse um clique na extremidade. Quando dá um clique na extremidade, veja, dando um clique, eu não estou carregando uma linha guia, um eixo guia. Se eu indico para cima, por exemplo, digito o valor de 0,1, dou Enter, veja que ele traz um ponto guia. Isso poderia ser interessante em algum outro caso. Nessa situação aqui, desenvolvi então uma linha guia, né, que seria essa linha tracejada. Não é uma linha, uma geometria, é apenas uma guia, ok? A mesma coisa acontece com esse ponto guia, olha lá, ponto guia. E também temos então esta linha, que é uma linha guia, ok? Isso pode nos ajudar em algum desenho, em alguma situação. Eu vou desenvolver uma poltrona, isso vai nos auxiliar. Vou acionar a borracha, olha lá, dando clique na borracha. Se eu dou um clique no ponto, ele some. Também tem uma outra
uma outra ideia ali para deletar todas as linhas guias de maneira fácil, quando você precisar. Então, se tiver muita linha guia em editar, você pode selecionar então excluir guias, excluir todas as guias aí, ok? Mas enfim, continuando a sequência, eu vou reproduzir agora um acento encosto trabalhando com alguns ângulos. Veja essa outra ideia, aqui temos uma opção, não aparece aqui, mas uma opção de trabalhar com uma guia para a gente como se fosse um transferidor. Veja só em barra de ferramentas, a gente vai trabalhar então com uma linha guia com algum ângulo, se caso você precise trabalhar com alguns ângulos. Veja, eu vou trabalhar aqui com algumas ferramentas novas. Esse conjunto de grade de ferramentas, veja que habilitando esse conjunto de grade de ferramentas aqui na lateral, tem várias opções aqui já repetidas. Mas aqui, veja, eu tenho uma a mais, aqui o transferidor. Vou fechar aqui. Clicando aqui no transferidor, dando um clique no transferidor, veja que eu vou passar o mouse nessa superfície. Percebam que já está aparecendo a cor verde para mim nesta face. Então, o eixo perpendicular nessa face é o eixo verde, ok? Por isso o transferidor fica na cor verde. Ao passo que se eu mudo a minha visualização, vejo que eu estou orbitando e coloco o meu mouse aqui embaixo, ele aparece o eixo perpendicular como o eixo azul. Por isso o transferidor fica da cor azul, ok? Veja lá, passei o mouse aqui e ficou na cor verde. Eu vou clicar aqui na vista front, frontal. Voltei na vista frontal. Vejam, como eu acionei o transferidor, achei o ponto mediano, vou dar um clique. Clicando nesse ponto mediano, veja lá, só apenas dei um clique e o meu transferidor ficou parado. Eu vou fazer uma referência, veja só. Usando a referência no eixo vermelho, veja lá, estou colocando o mouse aqui, usando a referência no eixo vermelho, eu vou dar um clique. Cliquei. E agora o meu segundo clique, eu vou indicar um ângulo em relação a esse eixo vermelho. Por exemplo, neste ângulo para este encosto, eu vou usar um ângulo de 5 graus. Vou digitar o valor de 5 e dar um Enter. Olha lá, produzi uma inclinação para essa poltrona. A mesma coisa eu vou reproduzir aqui. Dando um clique nessa intersecção, veja a intersecção que a gente achou com aquela linha guia, dando um clique na intersecção, indico para baixo em relação a esta linha, dou um clique e o meu, então, ou terceiro clique ou indicação de ângulo, eu vou produzir agora com essa relação, em relação a esse eixo, que foi o eixo azul, que eu acabei de clicar aqui, não foi? Estou indicando agora um ângulo, vai ser um ângulo de 10 graus. Ok? Então temos uma inclinação aqui de uma poltrona. Eu tenho as guias, com os ângulos e tudo mais. Se eu quero então finalizar essa poltrona, eu vou acionar a linha, vejam só, acionando a linha, ou acionando a linha por ali, ou atalho L, ok? Acionando a linha, cliquei nessa intersecção, dou um clique, a linha vai até esta outra intersecção, e vemos então até esta outra intersecção, ok? Feita essa etapa, veja que é uma borracha, eu posso dar um clique dar outro clique aqui, apaguei essas duas linhas. Se você quer apagar todas as linhas guias de uma vez só, fácil, lá em editar, temos excluir guias, ok? Quero arredondar então agora esses cantos aqui. Vamos trabalhar com os arcos. Veja que temos esse arco de 2 pontos, uma das situações interessantes, bem interessantes, de maneira até livre, vejam lá. Dou um clique nesse arco de 2 pontos, é a mesma coisa que clicar no atalho A de arco. Vou aproximar bem, vejam lá, com o scroll aproximei bem. Se eu dou um clique aqui nesta aresta, veja que já está aparecendo uma cor. Essa cor indica a tangente à aresta, não é? Se você passa essa extremidade e acha uma cor magenta, você conseguiu a mesma proporção. Você está retirando esta proporção igual a esta outra proporção na parte de cima, desta lateral e a parte do encosto, do assento. Então quer dizer que em relação ao assento e a esta altura, você está usando a mesma proporção. Por isso aparece essa cor magenta ali, não é? Então veja que quando eu dei um clique aqui, vou dar o meu segundo clique, dei o segundo clique. Pronto. Veja que eu vou mexer o mouse e posso indicar novamente até encontrar a tangente aresta. E dou o meu terceiro clique. Tem como fazer isso mais rápido, quer ver? Vou pegar a borracha, vou apagar esse arco. Aciono novamente esse arco de 2 pontos, posso acionar por aqui ou posso acionar por aqui, não é? Ou dando um clique no A do arco, né? Veja que eu vou dar um clique nesta aresta, passo o mouse e encontrei a cor magenta, né?
Eu vou dar 2 cliques aqui bem rapidinho. 1, 2. Veja que já limpou. Mesma coisa eu vou fazer aqui em cima. Vamos ver lá. Dou um clique, passo o mouse, encontrei a cor magenta. Dou 2 cliques. Fiz a limpeza. Ok? Aqui, veja só. Se eu dou um clique aqui, passo o mouse, encontrei a cor magenta, eu vou dar 2 cliques. Veja que ele já fez essa limpeza e deixou desse outro jeito aqui para mim. Ok? Então, vejam lá. Dando 2 cliques, agora peguei seleção, dando 2 cliques nessa superfície, selecionei, botão direito do mouse. Vamos criar um componente. Criando um componente. Poltrona. Substituir a seleção pelo componente sempre tem que estar habilitado. O criar. Criei então este componente. Deixa eu orbitar aqui para você visualizar. Eu posso então agora dar 2 cliques, entrando no componente e acionar o push pull. Estando o valor aqui de 70, de 0,7 metros, ok? 0,7, dá um Enter. Temos aqui uma poltrona, né? Estou dentro do componente, então clico em seleção, né? E dou um clique fora para sair do componente, ok? Temos o componente, por enquanto ele está voando. Vamos então posicionar ele em relação a este chão, em relação a 0,0. Vamos conhecer os comandos de mover, rotacionar e copiar, né? E o escalar. Então, selecionando o objeto, vejam lá, selecionei a poltrona, vejam temos aqui camadas, né? Como já estávamos visualizando na outra aula, temos aqui estrutura. Bom, enfim, em estrutura, consigo visualizar então a minha poltrona, o meu componente poltrona. Vamos falar sobre componente, a cópia de componentes, o que pode acontecer com essa cópia, né? Transformando um, transforma o outro. Essa outra ideia vai ser interessante. Então, primeiro passo, vou tentar alinhar em relação ao meu 0,0. Quando eu tenho, então, olha lá, minha poltrona que está voando, eu seleciono ela, eu selecionei em um clique apenas, diferente de dar 2 cliques, né? Quando se dá 2 cliques no objeto, vejam só, você entra no componente. Quando você dá um clique aqui fora, eu saio, mas quando você apenas dá um clique, você seleciona ele, ok? Cuidado então para não clicar 2 vezes e entrar no componente. Eu não quero isso não, eu quero apenas selecioná-lo. Veja só, deixa eu dar um clique fora, dou um clique apenas, selecionei. Aciono o mover, dou um clique no mover, clico num ponto, vou pegar nesse pontinho aqui, ó, extremidade da poltrona. Perceba, dei um clique numa extremidade inferior da poltrona. Ok, ó, vejam só, é esse pontinho, eu peguei, dei um clique. Dando um clique, a poltrona já fica no teu mouse. Veja lá, estou mexendo no mouse, ela já ficou no mouse. Ok? Posso até orbitar, estou orbitando com o meu scroll, clicando, segurando, arrastando com o scroll. Veja que se eu dou um clique na setinha para cima, eu travo o eixo. Travei o eixo, ó, dei um clique na setinha do meu teclado para cima, não é? Se eu dou outro clique na setinha, eu destravo o eixo. Mas eu vou dar um clique para travar o eixo azul. Travei o eixo azul, passo o mouse até encontrar esse ponto. Dei um clique e finalizei. Ok? Esse é o mover. Mover em relação a um ponto. Eu poderia então dar um clique e indicar para trás, ó, no sentido vermelho, no sentido verde, né? Até travar esses eixos, clicando na setinha direita. Olha lá, travei o sentido vermelho. Na setinha esquerda, travei o eixo verde. Hoje está aqui um valor de 1 metro. 1, dou um Enter. Se eu quero rotacionar, quando eu passo o meu mouse no objeto, veja lá, aparecem esses mais vermelhos. Estão vendo essas? Na parte de cima, na parte do lado, na parte de trás. Se você coloca o mouse na parte de cima, olha lá, eu vou passar o mouse bem em cima de um, aparece rotacionar. Veja que eu estou com mover. É só com mover que acontece isso. Quando eu estou com seleção, não acontece. Quando eu estou com mover, olha lá. Ok? Dou um clique e consigo rotacionar através do seu eixo central. Bem interessante, ó. Veja que eu consegui colocar no ângulo 0. Olha lá, estão vendo essas marcações? Cada tracinho desse, vamos ver, ó. É 15 graus, 15, 30, 45, ok? Até chegar aqui esse ângulo 0. Veja que você também tem algumas indicações, ó. Menos 45 graus, ó, as indicações, ok? Opa, rotacionei errado aqui. Vou dar um clique. Vou indicar aqui. Ok. Beleza? Ao passo que se fosse aqui para a lateral, olha lá. Percebeu a cor do transferidor como muda?
azul em relação ao eixo azul, em relação ao eixo vermelho, né? É a perpendicular. Então clique aqui, consigo tombar. Ok? Eu não vou fazer isso, deixa assim mesmo. Bom, temos a rotação também. O objeto selecionado, aciona a rotação. Dou um clique. Clicando então em rotação, olha lá, ficou a cor azul. O teu transdutor, se você começa a mexer o mouse, olha lá, e passando por superfícies, ele troca a cor, não é? Bom, se você coloca aqui, ele fica nessa outra cor, né? Deixando a cor cinza, porque ele não tem o eixo ali conhecido como o eixo vermelho, o eixo verde, o eixo azul. Então, veja lá, se eu passo o mouse aqui, ele está achando a cor azul, mas enfim, se você está independente de onde está teu mouse, se você dá um clique então na setinha, teu teclado lá, na setinha para cima, veja que você trava o eixo azul. Então, independente de onde você está passando. Então, veja que eu apenas acionei o comando rotate, aqui o rotar, né? Ou aqui em cima, ó, o rotate. Para acionar o rotate, você também pode acionar o comando Q. Comando Q para rotacionar, que é a tecla Q, aliás. Acionando então o Q, você também aciona o rotacionar. E você pode dar um clique, veja lá, vou dar um clique na minha setinha para cima do teclado e travo o eixo azul para ficar mais seguro. Ó, dando um clique em ponto, dei esse clique nesse ponto, eu deixo o meu transferidor lá, usando aquele eixo de rotação azul travado antes, ok? Deixa o transferidor lá, eu vou usar uma referência. A referência desse ponto aqui de trás, dou um segundo clique e ótimo. E agora veja que é só indicar e digitar um valor. Se eu quero colocar aqui, ó, em 45 graus, eu posso digitar 45 graus em relação àquela proporção. Ok? Digitei o 45 e dei um Enter e confirmou esta rotação. Se você quer copiar esta poltrona, acionando mover, dando um clique no mover, dando um clique então no Ctrl, veja lá, vou dar um clique no Ctrl no meu teclado, acionei a cópia. Acionando a cópia, dou um clique nessa extremidade, dei um clique. E agora veja que eu vou colocar a cópia em relação ao eixo vermelho, veja lá. Percebeu que eu estou passando o mouse no eixo vermelho? Eu vou digitar um valor aqui de 1 metro. 1 e dar um Enter. Olha lá, ficou bem perto da outra. Como essas poltronas são componentes, se eu clico duas vezes e entro em um dos componentes, entre nesse componente aqui da poltrona, se eu aciono um push-pull para diminuir o tamanho dela, veja que eu estou diminuindo também o tamanho da outra. Um componente então tem esta, né, ó, esta propriedade, ok? Vou dar um clique fora. Você também pode perder esta propriedade, selecionando com o botão direito do mouse, separando, aliás, perder a propriedade não, você pode então separar os elementos. Perder a propriedade é transformar em um grupo diferente. Você teria que explodir, né? Vou mostrar então essa primeira opção de perder a propriedade, então que com o botão direito do mouse, eu cliquei então no objeto, vou dar um explodir, vou então desassociar este objeto. Desassocio de um componente que antes era poltrona. E todo objeto agora ficou solto. Se eu clico 3 vezes, seleciono ele, botão direito do mouse, posso criar um grupo. Olha só, criei um grupo. Como ele estava rotacionado, veja como ficou o grupo. Diferente desse, que antes havia sido criado em outra posição. Era um componente, e esse agora é um agrupar, é um grupo. Ok? Se você copia um componente, veja lá, selecionei o objeto, acionei o mover, né? Dou um clique no Ctrl para transformar na cópia, dou um clique num ponto e vou colocar ele agora aqui na frente. Vou indicar aqui, eu vou digitar um valor de 2 metros, 2 e dou um Enter. Veja que eu tenho então duas poltronas. Se eu clico duas vezes, entro nessa poltrona e aplico um push-pull, estou editando, né, apenas essas poltronas. Dou um clique em seleção, dou um clique fora, sair. Este é um grupo, agrupar. Se você copia, veja, acionei o mover, dou um clique no Ctrl, clico num ponto, indico o sentido. Vou editar em um ponto qualquer, ó. Cliquei no ponto qualquer. Veja que são grupos. Se você entra no grupo e vou aplicar um push-pull, não é? Ó,
Mudei, mas não mudou o outro. O grupo não tem essa propriedade do componente, ok? Essa é uma propriedade bem importante, visualizar essas situações. Por último, agora, a escala. Eu vou acionar uma circunferência, dando um clique na circunferência. Veja, dando um clique em uma superfície, ela está na cor azul, né? Claro, porque o eixo perpendicular é o eixo azul. Dei um clique e estou indicando agora o tamanho do raio. Vou dar um raio então de 0,5. Dou um Enter. O diâmetro então ali ficou 1 metro, tem uma circunferência. Percebeu esse serrilhado? Então quando você dá um clique na circunferência, veja lá, aparece aqui embaixo o número de lados. Ela já saiu com 24 lados. Se você dá um clique então na circunferência e digita um valor diferente, de 50 por exemplo, e dá um Enter, você mudou o número de lados. Vou dar um clique em um ponto qualquer e agora vou digitar o valor de 0,5 e dar um Enter. Olha só a diferença dessa circunferência para aquela outra. Vou acionar no push-pull, dar um clique, digitar o valor de 0,2. Enter. Push-pull, 0,2. Enter. Ok? Veja, vou fazer uma transformação. Selecionando essa superfície, uma vez, um clique apenas, eu selecionei apenas essa superfície. Quando eu dou 3 cliques, eu seleciono todas as superfícies. Acionando então a escala, dando clique na escala. Veja que eu tenho várias opções agora de escalar. Passando o mouse nesses cubos verdes, vejam lá, esse é o cubo verde da altura, dá um clique. Percebeu? Dando um clique eu consigo esticar. Se você segura o Shift, estou segurando o Shift, você consegue escalar em proporção, né, igual para todos os lados, vejam lá. Ok? Eu vou dar um clique, finalizei. Perceberam o que aconteceu? Como eu não tinha grupos, não criei grupos, diferente daqueles objetos, como eu não criei grupos, o meu objeto tocou do outro. E acabei, né? Olha lá. Veja como era importante ter criado um grupo. Vou dar um Ctrl Z. Mais um Ctrl Z e voltei à opção. Então, cuidado com este processo. A dica que eu vou dar sempre é que esses objetos sejam separados, não é? Façam esse processo usando então os grupos e os componentes. Clicando 3 vezes no objeto, botão direito do mouse e vou criar um componente. Vou colocar aqui mesa. Criar. Clicar 2 vezes aqui, botão direito do mouse. Vou criar um outro componente. Mesa 2. Criar. Veja lá, vou selecionar essa mesa, clicar na escala e dessa vez apenas vou deformar, colocar numa outra altura. Se você quer colocar aqui essa mesa, se você quer deixar essa mesa com mais ou menos 35 centímetros, você pode até usar essa linha de raciocínio. Veja lá, quando você deu um clique na escala, né, o objeto estava selecionado, clicou na escala, dá um clique na proporção da altura. Dando um clique, vou digitar um valor de 0,35 m. Veja que eu digitei a unidade de medida, né? Então vou dar um Enter. Pronto, ele ficou com essa proporção. Veja só, vou dar um clique na trena, dou um clique, passo o mouse, 0,35 m. Ok? Essa é uma das técnicas. Agora veja essa outra mesa aqui. Vou clicar 2 vezes e vou entrar no componente. Cliquei 2 vezes, entrei no componente, vou selecionar apenas a superfície de cima. E vou clicar aqui na escala. Clicando na escala, veja que eu vou dar um clique nessa proporção da quina. Dando um clique na proporção da quina, comecei a deformar o objeto. Não. Perceberam? Só que ele está deslocando para um dos lados. E o outro lado ficando parado. Se você segura o CTRL, você então faz uma escala em relação ao centro. Olha lá, vou fazer uma deformação. Dá um clique. E finalizei, e agora soltei o CTRL. Perceberam que então eu dou um clique na quina, seguro o CTRL, mexo o mouse e dou um clique para finalizar. Olha lá. Percebeu? Em relação ao centro, todos os lados cresceram de maneira igual. Todos cresceram, então, em relação ao centro. Ok? Olha só como ficou essa alteração.